Boa noite, pessoal. Continuando nosso projeto da cantina, né? Nosso formulário modelo dados está criado já bonitinho aqui, né? Só ficou faltando duas coisas nas últimas aulas, tá? Ficou faltando a gente configurar o tipo desse formulário, lembrando que a gente está trabalhando com formulários MDI, né? Então procura pelo Form Style e muda o tipo de formulário de normal para MDI Child, né? Para ele poder ser carregado no nosso formulário principal lá, né? E também a questão do posicionamento do formulário. Então procura o Position e fala que ele tem que ser mostrado, né, no centro do formulário principal, Main Form Center, né? Tem que ser carregado no centro do formulário principal. Salva, né, para não perder os dados aí. E vamos fazer igual a gente tinha feito com a questão do cliente lista, né? A gente criou o modelo lista e depois a gente criou o cliente lista baseado no modelo lista. A gente vai fazer a mesma coisa agora, a gente vai criar o cliente dados baseado no modelo dados. Então vocês já sabem como proceder, né? Vão lá em File, New, Outro, né? Itens herdados aí, né? Seleciona o FRM modelo dados. Ok. Tá aqui a nossa Unit 1, né? Um novo formulário baseado no modelo dados para a gente aí, uma cópia exata praticamente, né? Vamos mudar o nome do nosso formulário, né? Ao invés de FRM modelo dados 1, vamos colocar FRM cliente dados. Vamos mudar o caption, né? Vamos colocar o caption dele como dados do cliente, para ficar certinho aqui em cima. E vamos começar a inserir os componentes que vão mostrar e vão interagir com o usuário as informações que vem lá do banco de dados, que está salvo na tabela, né? Então a gente tem algumas opções aqui. Primeiro caso, configura o data source, né? Então o dataset aqui vai ter que buscar a mesma tabela ZTB cliente, a mesma tabelinha usada no cliente lista, né? A gente vai ter que fazer exatamente igual a gente fez para o cliente lista, não basta querer pegar a tabela aqui, né? Vai lá no código, dentro do implementation, declara a cláusula uses, né? E faz a ligação com o data módulo, né? O nosso DMU, para ele poder ligar o arquivo que a gente acabou de criar com o nosso data módulo. Então uses DMU. Agora em modo design sim vai aparecer, né? Olha lá. Então dm cantina.ztb cliente, a mesma tabela do cliente lista, né? O que a gente pode fazer agora? A gente pode vir aqui no nosso Data Controls. A aba Data Controls vão ter componentes para interagir com os dados salvos nas tabelas, né? Então qualquer coisa que eu queira mostrar do banco de dados de forma automática, sem que eu tenha que fazer programação para isso, eu vou ter que usar o meu Data Controls, né? Acaba facilitando bastante a nossa vida. Então aqui eu posso estar pegando, por exemplo, um TDB Edit. Vai ser similar a um edit comum, com a diferença de que o texto dele vem lá do banco de dados, tá? Então a gente tem o TDB Edit, o TDB Memo, o TDB Text, né? Então o TDB Edit é como se fosse um edit comum, mas cujo texto é controlado pelo banco de dados. O Memo é a mesma coisa, como se fosse um memo comum, cujo texto é controlado pelo banco de dados. O TDB Text é como se fosse um label, né? A gente vai ter os equivalentes, ó. Tem os combo box da vida, ó. TDB combo box, TDB list box, né? Então eu posso estar colocando um TDB edit e o que eles vão ter, né? Eles vão ter aqui a propriedade data source, igual acontece com o DB grid, né? Data source que deve pegar o nosso DS, né? O cara que liga o componente com a tabela. Então data source DS. No DS o dataset já está configurado como ZTB cliente. Então beleza, né? Data source já está configurado. Como esse cara não é um grid,
ele só vai conseguir mostrar a informação de um campo na tabela e não de 2, 3 campos, apenas de um campo. Então, depois de configurar o data source, a gente precisa configurar também o data field, né, o campo de dados aí, né? Quando eu configurei o DS para data source, automaticamente o meu data field vai mostrar todos os campos presentes na tabela que está ligada com o data source, né? Então, se eu quiser mostrar os dados do nome, né, é só pegar o campo C_nome. Se eu quiser o nome da escola, C_escola, o e-mail e assim por diante, tá? E aí ele vai estar pegando lá quando eu ativar a tabela, né? Eu posso testar, olha só vir aqui na minha tabelinha cliente e mandar ativar para fazer o teste. Olha lá, automaticamente ele já está mostrando para a gente como cliente padrão, que é o primeiro registro, né? O nome presente no primeiro registro da tabela, tá certo? Então a gente tem que configurar isso para os componentes com banco de dados, né? Os componentes individuais com banco de dados. Data source, que é o cara que vai ser a fonte de dados, né? É quem está ligado à nossa tabela. Data field, que vai ser o campo dessa tabela que a gente quer trabalhar, seja para gravar valores ou para poder mostrar os valores aí, tá? Aí eu poderia vir montando, né? Eu coloco o meu dbEdit, vou na aba standard, pego um label comum, mudo o caption do meu label, né? Eu venho aqui e coloco, olha, caption dele vai ser nome, 2 pontos, né? Poderia pegar já um outro label, colocar no meu formulário, mudar o caption dele, vou lá, acho propriedade caption, né? E mudo o caption para curso. Depois eu vou lá no meu data controls de novo, pego outro dbEdit, posiciono mais ou menos próximo aqui e configuro de novo o data source e o data field para poder pegar o nome do curso, né? E assim a gente vai montando o nosso formulário que vai interagir com o banco de dados, que vai receber os dados do cliente aí, né? E vai permitir a edição desses dados, tá? Essa é uma forma de fazer, pessoal. Essa é a forma manual de fazer, né? De uns bons tempos para cá, o Delphi inovou isso daí, facilitando a nossa vida um pouquinho mais. Como, né, professor? Lembra que a gente criou as tabelas, deu clique duplo para adicionar os campos e configuramos os campos todos certinhos, né? Configuramos a questão do display label, né? Configuramos a questão das máscaras em alguns casos e assim por diante. É agora que isso aqui vai acabar tendo utilidade, tá? Dá um clique duplo na tabela cliente só para aparecer a janelinha que controla os campos. Volta para o formulário que a gente acabou de criar. Isso daqui eu posso estar apagando, né? Eu não quero ter que criar de forma manual, isso para mim não vai servir, né? Volta aqui, olha que simples, pessoal. Olha como é que é fácil, né? É só selecionar os campos que interessam para a gente. Seleciona os campos, arrasta para dentro do group box, isso é importante, né? Arrasta para dentro do group box e solta. Olha que beleza, né? Ele já gerou para a gente aqui um label com o display label dos campos configurados certinhos, né? Lá, o display label ID. Aí ele gerou meu label ID aqui, né? E ele já me gerou por padrão, né? TDBs edits, um para cada campo, já configurado certinho, tanto o data source para pegar o DS que está no formulário, quanto o data field para pegar cada um dos campos que a gente tem aí, tá? Então isso acaba agilizando bastante. Agora é só a gente dar uma arrumada nesse formulário, né? Eu posso fechar isso daqui. Vamos arrumar nosso formulário. Então aqui, para cada label no caption, no final do texto a gente vai adicionar 2 pontos. Só para ficar uma coisa decente aí o nosso formulário. Então vai colocando 2 pontos no final de cada campo aí, ó. Vai selecionando, indo em caption, 2 pontos no final. Senha, curso,
escola e ativo, né? Agora vamos começar a organizar essa bagunça. Vamos colocar o nosso CD um pouco mais para cá. Vamos deixar o campo mais ou menos aqui, né? E vamos ajustar. Aí vocês conseguem ajustar segurando a tecla Ctrl e as setas do teclado, tá? Vocês vão ajustando certinho aí. E se for para aumentar e diminuir o tamanho, vocês podem usar o Shift e as setas do teclado. Então, começando com ID, né? ID, nosso campo de ID. Vamos jogar o ativo aqui para cima, né? Para poder organizar melhor a questão do espaço aí. Né? Nome, né? Vamos diminuir o campo, ó, o campo tá grande demais, não tá cabendo no formulário, né? Vamos diminuir, vamos lá em width. Olha, 1044, tá muito grande, vamos tentar uns 300, né? 300 acho que tá bom, né? A gente vai ajustando aos poucos aí, tá? Que mais, né? Uma coisa importante, pessoal, olha só. Teve atualização no banco de dados, né? Teve algumas atualizações no banco de dados. Algumas tabelas ganharam alguns campos novos, né? Umas questões assim, tá? Então, a própria tabela de cliente acaba tendo o campo sexo, né? Data de cadastro e data inativo, que no meu caso aqui não apareceu porque ainda estava na tabela com o banco de dados antigo. Quando eu criei o meu ZTB cliente, configurei, né? Estava na tabela do banco de dados antigo. Depois disso o banco de dados foi mudado, né? Eu adicionei alguns campos na tabela cliente, né? Isso acontece direto quando a gente está desenvolvendo um aplicativo, tá? Ou mesmo quando a gente está dando manutenção no aplicativo. O sistema sempre está mudando, né? O sistema está sempre evoluindo. Então, nesse caso, né, já estava a tabela criada. Eu vou ter que apagar e criar a tabela de novo? Não, besteira, né? Eu venho aqui e adiciono os campos que estão faltando. Eu posso pegar aqui um add fields, olha lá. Automaticamente ele já reconheceu os 3 campos que estão faltando. É só dar um OK para adicionar. E aí vocês configuram, né, de acordo com aquilo que a gente tinha feito antes. Então esse cara vai se chamar sexo no display label. Esse cara vai ter o display label de data, cadastro. Esse cara vai ter o display label de data inativo, né? Então acostume-se com isso, tá? Mudanças no banco de dados aí acontecem com uma frequência razoável, né? Não acontece todo santo dia, nem toda semana, mas acontece com uma frequência razoável ao longo do tempo aí, né? Vamos adicionar esses campos lá também, né? Então de volta à nossa Unity 1, vamos adicionar os campos que ainda estão faltando, ó. Só arrastar, né? Aumentar um pouquinho o formulário para caber, ó. Tá aqui, ó, sexo, cadastro, inativo, né? Então eu vou arrastar o sexo aqui para cima, do lado do cliente, né? Lembrar de colocar os 2 pontos depois da palavra sexo. Vou deixar o e-mail melhor. Vamos inverter isso aqui, ó. Vamos jogar o e-mail mais para baixo. Vamos jogar a senha mais para baixo. E vamos ajustar aqui a questão do curso e da escola, ó. Vamos subir o curso. Vamos ajustar o tamanho aqui, né? Então, width 300 para ajustar o tamanho. Bater aqui junto com o nome, né? Vamos colocar o escola do lado do curso. Pode até trazer um pouco mais para cá, ficou um pouco distante, né? Vamos jogar o escola para 300 também. 300 ficou grande. 350 ficou pequeno. Vamos aumentar na mão aqui mesmo. Pronto, né? E-mail. Aí vocês vão organizando certinho aí, tá, pessoal?
deixa igual o que vocês estão vendo no modelo da videoaula. Então, e-mail vai ser praticamente o usuário, né, do cliente, para aquele cliente que quiser fazer a compra pela internet. A senha, né, vamos jogar aqui uns 278, se eu não me engano, que ficou para a questão da escola, né, então 278 para a senha também. Data de cadastro. E o nosso data inativo. Essa é a parte mais chata, né? A parte que a gente tem que ficar montando janelinha aí, né? A gente pode até diminuir esses caras aqui por igual, para não ficar muito diferente, tá? Então, tá praticamente montado o nosso formulário, né? Se eu quiser testar, vocês já sabem como fazer, né? Vamos salvar, ó, ainda está como Unity 1 o nome do arquivo. Vamos salvar como cliente dados U, né? Cliente dados U. Verifica que está salvando na pasta certa, né? Pasta do projeto para não ter problema. Então, clientes dado U, né? Vamos vir aqui agora no nosso cliente lista e fazer a chamada do formulário, tá? Igual a gente está fazendo a chamada no formulário principal, a questão da ação do cliente, olha lá, ó. Né? Então tem que criar a variável, vou até copiar isso daqui para ficar mais fácil, ó. De volta ao nosso cliente dados, não, de volta ao nosso cliente lista, né? No botão adicionar, tirando a parte que ele herda, ó, esse aqui eu não posso apagar, né? Senão ele não vai realizar o código do formulário pai. Tirando a parte que ele herda, eu coloco a declaração da variável e faço a chamada não do TFRM cliente lista, mas do TFRM cliente dados, né? Ele não está reconhecendo porque a gente precisa fazer o mesmo esquema que a gente fez para o principal. A gente tem que vir aqui e fazer a ligação do nosso cliente lista, né, com o nosso cliente dados. Então, vai no uses e declara cliente dados U, né? Automaticamente, olha lá, beleza, tá? Então, isso para o adicionar, né? Vamos fazer a mesma coisa para o editar. Então, vou selecionar isso daqui, ó. Vamos lá para o nosso editar e colar aqui. Ah, professor, qual que vai ser a diferença do editar para o adicionar, então? Lembra que o adicionar, no formulário de modelo, no modelo lista, ele está programado para fazer a inserção de um registro na tabela, né? Colocar uma linha vazia na tabela e deixar ele em modo de inserção para que o usuário possa digitar os dados para o novo registro. Já no editar, a gente não programou nada, né? Então a diferença é, no formulário filho, a programação é a mesma, tanto no editar quanto no adicionar. Mas no formulário pai, aquilo que é herdado, tem diferença no código, né? Então tem diferença entre os botões. Lá, o adicionar tem a parte do append, que vai adicionar uma nova linha, né? E o editar está vazio, não tem nada aí, tá? Então essa que é a diferença, tá? Vamos testar, né? A gente tem que... Já jogamos para available já, né? Não, ainda não. Então o modelo está como available, mas o dados do cliente não está como available, né? A gente acabou de criar, a gente tem que ir lá para ficar correto, né? Então lembra da questão do Project Options Forms, seleciona o cliente dados e joga ele para available, deixa apenas os dois lá como auto create. Agora sim, né? Então, abriu aqui a questão da lista de clientes, né? Posso jogar ele para cá. Escolho qual cliente eu quero na minha lista. Eu quero o João José da Silva e clico em editar.
ele vai abrir para mim os dados do cliente pegando o mesmo registro que está aqui, ó, porque é a mesma tabela no datamódulo, né? Como é a mesma tabela, o ponteiro, olha lá, ó, essa setinha aqui é o nosso ponteiro, vai dizer qual é o registro selecionado, né? Então ele está pegando os dados do João José da Silva. Se eu trocar, olha lá, ó, troquei aqui para cliente padrão. Automaticamente, olha só, cliente padrão, né? Foi feita a mudança aqui já no outro formulário. Como eles têm a mesma fonte de dados, né, a mesma tabela, não tem problema aí. Quando eu mudar em um, muda no outro, tá certo? Na próxima videoaula a gente vai ver como refinar o nosso formulário cliente lista, né? Vocês vão ter que prestar bastante atenção, porque vocês vão ter que fazer os mesmos passos para a questão de funcionário e de produto, tá, pessoal? Então por hoje é só, né? E até a próxima aí.